acadêmicos, sejam bem-vindos à disciplina Ética Profissional e Responsabilidade Técnica. Sou a professora Lígia e hoje abordaremos o Código de Ética Profissional e o Código de Ética e Disciplina. O Código de Ética e o Código de Ética e Disciplina definem os parâmetros deontológicos que devem orientar a conduta dos profissionais da engenharia e dos profissionais da arquitetura. O profissional é titular dos direitos de sua profissão e com ela se identifica. O exercício de uma profissão gera exclusividade funcional, podendo, em certos casos, gerar também privilégios. O trabalho do profissional é merecedor de remuneração condizente com sua capacidade. A Lei 5.194 de 1966 não prevê nenhuma forma de composição ante a infração ética, somente a aplicação de penalidades. No universo ético, não se objetiva a retribuição e nem se procura obstinadamente a punição, que é o caso do sistema Confea-CREA. A Lei 12.378 de 2010, que é referente ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, prevê em seus artigos 17 e 23 a infração ética e a aplicação de penalidades. A motivação da ética é apontar o bom caminho e procurar trazer de volta a ele os que dele eventualmente se afastem. Os sistemas profissionais Confea e CAL-BR são movidos por leis. Os preceitos do Código de Ética têm alcance sobre os profissionais em geral, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidade ou especializações. As modalidades e especializações profissionais podem estabelecer, em consonância com esse Código de Ética, os preceitos próprios da conduta atinente às suas peculiaridades e especificidades. Aqui nesse slide nós temos então o Código de Ética, que ele se baseia nesses 7 princípios éticos, que é do objetivo da profissão, da natureza da profissão, da honradez da profissão, da eficácia profissional, do relacionamento profissional, da intervenção profissional sobre o meio e da liberdade e segurança aos profissionais. A profissão não é uma propriedade do indivíduo, mas sim um bem de toda a coletividade humana. A detenção do título resulta num compromisso que nós temos com a sociedade. O profissional é um fiel depositário de um bem cultural humano construído ao longo das gerações através do esforço acumulado de todos os povos. Enquanto profissionais, nós precisamos ter em mente se nós queremos atender esses princípios éticos. A profissão, então, nós temos aqui o objetivo da profissão. A profissão não é uma propriedade do indivíduo, mas um bem de toda a coletividade humana. A detenção do título resulta num compromisso com a sociedade, da natureza da profissão. O profissional é um depositário de um bem cultural humano, construído ao longo das gerações e através do esforço acumulado dos povos. Outra coisa que nós devemos ter em mente com relação à honradez da profissão. A prática profissional requer honestidade, dignidade, cidadania e compromisso com a verdade. No nosso princípio 4, que é a eficácia profissional, temos que ter em mente que é uma profissão de resultados, a nossa profissão de engenheiros e arquitetos, e a sua realização requer responsabilidade e competência. A sua eficácia requer adequação técnica, qualidade e segurança. Em relação ao relacionamento profissional, nós temos que ter em mente que honestidade e justiça e espírito progressista nas relações com terceiros, na equidade com os nossos colegas, de ter uma competição leal. Em relação ao 6º princípio, que é a intervenção profissional sobre o meio, a intervenção modificadora sobre o meio vai até onde as pessoas, seus bens materiais e morais, seus direitos e sua cultura não sejam atendidos prejudicialmente. E no 7º princípio, que é da liberdade e segurança profissional, o acesso democrático à prática da profissão, podendo qualquer uma das pessoas do povo exercê-la, desde que ele seja qualificado. Segurança é um fundamento jurídico da garantia dos direitos da profissão
e, por extensão, de seus profissionais. É de livre exercício profissional, mas somente assegurado aos qualificados. Com relação aos deveres e às condutas que são vedadas, o profissional tem obrigação de conduta com a sociedade humana, sua própria profissão, as pessoas de sua relação laboral, seus colegas e o meio ambiente. O profissional, no caso do engenheiro civil e do arquiteto, devem ter atitudes e posturas morais ante um determinado fato. É uma postura ante a sua própria profissão, uma conduta a respeito, a condução da relação com as pessoas. Em relação aos deveres e das condutas vedadas, nós devemos ter em mente se nós devemos obedecer a tudo isso, atender ao que está prescrito aqui. E verificar as ações que nós talvez tenhamos que fazer, se a gente pode ou não pode fazer, se nós não estaríamos indo contra os nossos deveres e a nossa conduta, aquilo que se espera do profissional de engenharia e de arquitetura. Dos direitos, então, do profissional. Nós temos direitos também, como nós temos os deveres, nós temos os nossos direitos, né? Então, nos direitos do profissional, nós temos aqui os direitos relativos aos direitos coletivos. São direitos à vida, à liberdade, à igualdade de tratamento, à propriedade, à segurança, que eles são fundamentos obtidos do direito universal que inspiram os direitos individuais específicos dos profissionais. Aí nós temos então os direitos do profissional. No direito do profissional, nós temos então aqui, que são os direitos individuais. Nós temos liberdade para escolher aquilo que a gente deseja, ou seja, a nossa especialidade. Entre outros itens, nós precisamos ter exclusividade de um ato de ofício que a gente precisa se dedicar. E também a gente tem que ter em mente que nós precisamos ter uma remuneração proporcional à nossa capacidade. Cuidar para que a gente não faça cobrança, né, de valores que sejam valores muito baixos ou muito altos, e isso está muito relacionado à nossa experiência profissional. Então, muitas vezes nós vemos os profissionais que eles cobram um valor acima do que um valor que está estabelecido em mercado, né? Aquilo que se cobra para fazer esse tipo de atividade. Isso não quer dizer que ele está fora, que isso é ilegal, que não está atendendo aquilo que é o nosso direito de profissional. Ele sim, porque vai depender do tipo, da complexidade do serviço que ele vai realizar, da sua experiência profissional e da sua especialidade em relação a essa atividade que ele vai, que ele está trabalhando, ao serviço que ele está prestando. Outro item também que a gente, né, dentre todos esses aqui que estão colocados, você tem direito a recusar ou interromper trabalhos, seja contrato, sejam empregos ou função ou tarefa que você foi contratado, a se recusar a fazer isso. Se você perceber que isso vai ferir ao código de ética, porque você como profissional, independente se você fizer ou não, se você fizer uma coisa que não está adequada, que não está correta, você vai ser responsabilizado por isso, e não quem pediu ou mandou que você fizesse daquela forma. Aí nós temos então, dentro do Código de Ética Profissional, nós temos o Código de Ética Profissional, que faz parte do sistema CONFEA-CREA, ou seja, dos engenheiros civis. E nós temos a Resolução 1002 de 2002, que foi pactuado, né, por várias entidades, por vários profissionais, por vários órgãos que foram pactuados, todos aqueles artigos que constam no Código de Ética Profissional. E também isso, quanto às penalidades, faz parte da Lei Federal 5.194 de 1966, no seu artigo 72, aonde estabelece quais seriam as penalidades éticas para isso, né? Que no caso poderia ser advertência reservada ou censura pública. Os processos que são voltados para a engenharia civil,
O CREA, né, ele julga em primeira e segunda instância. A primeira instância seriam as suas câmaras especializadas, no caso a Câmara Especializada de Engenharia Civil, que seria a primeira instância. Segunda instância é o plenário, onde se reúnem todos os profissionais, que numa próxima aula a gente vai explicar como é que isso acontece. E na terceira instância seria a instância maior, que seria o CONFEA, que seria a terceira instância. E também tem as entidades de classe, que elas não podem fazer os julgamentos, mas elas podem fazer a conciliação de algum caso que esteja incorrendo no Código de Ética, para ser ajustado tudo isso. Ainda fazendo parte dentro do Código de Ética que cabe à engenharia civil, tem o artigo 12, né, que são reconhecidos os direitos, então, é uma remuneração proporcional à capacidade que a gente tem de dedicação e ao grau de complexidade, a interrupção, então, do trabalho ou contrato, alguma coisa que a gente julgar que sejam incompatíveis com a nossa titulação ou com a nossa capacidade, e também um dos itens que seria a proteção que nós temos em relação à nossa propriedade intelectual sobre aquilo que a gente criou. No artigo 13, diz que, dentro do Código de Ética, ainda falando da engenharia civil, uma infração ética tudo aquilo que for cometido pelo profissional que estiver atentando contra os 7 princípios éticos que a gente falou ainda há pouco. E, para determinar que tipo de infração ética que ocorreu, vai ter que, no artigo 14, ele explica como é que vai ser estabelecido, como é que vão ser as disposições para ser julgado se isso for, qual o tipo de infração ética que esse profissional vai incorrer. No caso do CAU, ou seja, do Conselho de Arquitetos e Urbanistas do Brasil, o Código de Ética e Disciplina, ele é composto por essas 6 obrigações e ele é dividido em princípios, regras e recomendações. Os princípios, então, são prescrições mais abrangentes e genéricas, representando a base, as ideias centrais do ordenamento normativo. As regras são derivadas dos princípios, que eles devem ser seguidas de forma específica e restrita à circunstância objetiva e concreta. No caso das recomendações, seria, quando descumprida, não se pressupõe cominação de sanção, mas deve-se observar ou sua observância ou inobservância poderão fundamentar um argumento atenuante ou agravante para a aplicação de sanções disciplinares. No caso do CAU, o CAU-BR, ele julga em segunda instância e em primeira instância são julgados, então, pelo CAU dos estados, né? De acordo com a Lei 12.378 de 2010, nos seus artigos de 17 a 23, tratam dos códigos de ética. Então, ali constam as sanções, a tipificação do tipo de infração ética. Então, isso está dentro da própria lei. E aí nós temos, então, o Código de Ética que vai mostrar como é que deve ser a sua condução enquanto profissional, os direitos que você tem em relação a isso. E aqui nós temos uma frase, né, do professor Vanderlei, que ele diz que ética é algo que todos precisam ter. Alguns dizem que tem, poucos levam a sério, mas ninguém cumpre a risca. Esse foi o conteúdo da nossa aula 4. Na próxima aula nós abordaremos então ética e direitos profissionais. Até lá! E encerramos o nosso conteúdo com os conceitos e relevâncias das nossas profissões para a sociedade.